Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste aí qualquer hora do dia ou da noite por Katia Clis, Profa Clis, Clismane Alves, como você quiser chamar. Estou aqui há um tempo ausente desse canal, né? Que é meu, que é seu, que é nosso. Inclusive, muito obrigada. Tem muita gente nova aqui, sejam bem-vindos. Obrigada pelos likes, pelos comentários. Estou um pouquinho sem tempo de responder, mas juro que eu farei isso assim que possível. Estou há um tempo sem gravar para os senhores, isso não é novidade, porque geralmente eu demoro o mesmo tempo para gravar, né? Mas entre o último conteúdo que foi gravado e esse que vocês estão ouvindo agora, porque já deve ter finalizado aqui a minha gravação, passaram-se aí alguns dias, né? Um interstício um pouco maior de um mês, acho que até mais, né? Acho que uns 2 meses, que foi aí a minha transição de vida de mundo civil para militar. Eu estava aguardando a nomeação do meu concurso, o início do curso de formação. Agora já estou no curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Ceará. Sinto-me policial militar. E aí esse tempo foi o meu tempo de ajeitar a minha vida, né? Organizar, eu tive que mudar de casa, enfim. E aí só agora que eu consegui passar pra gente conversar um pouquinho, beleza? Não vou falar sobre minha vida aqui. Você tá aqui, você já deve me conhecer, né? Deve já ter ido lá no meu Instagram. Se você não foi ainda, por gentileza, faça essa graça de ir lá no @profaclismanialves, deixar teu like, teu comentário, teu feedback, se eu te ajudei, se não te ajudei, né? Ai, professora, porque a senhora é boa, mas fala muito rápido, né? Assim que chega a mensagem. Ai, mas não diminui a velocidade não, porque eu gosto dessa velocidade, né? Então, vou logo começando a dizer que se você não consegue acompanhar o raciocínio da professora, que realmente é muito rápido que eu falo, porque eu raciocino muito rápido, você vai clicar no botão que tem bem aqui, eu acho que é aqui, ó. Aí tem uma ferramentazinha, deixa eu dizer pra você como é, assim, ó, uma ferramentazinha, assim. Não, é tipo como se fosse uma engrenagem assim, configurações. Aí meu filho vai apertar aqui na configurações, entendeu? E vai colocar no 0.75, no 0.5, qualquer zero. Em alguma forma você vai conseguir entender o que eu vou dizer aqui pra você, tá bom? Aí eu já adiantei, que eu botei na tela, né? Nós trataremos hoje do que nós tratamos de costume aqui, que é a legislação extravagante, em que pese eu saber que vocês querem duas coisas aqui no canal, que é penal e a LEP propriamente dita, né? Depois a gente vai trabalhando isso de melhor maneira possível, tá bom? Mas hoje nós vamos tratar da Lei 11.343 de 2006, que é a nossa Lei de Drogas, tá? Lei de Drogas, também chamada de Lei de Tóxicos. Uma vez o aluno me perguntou assim, professora, não achei nenhuma aula sua lá no Objetivo, né? Que é o curso que eu dou aula. Não achei nenhuma aula sua lá, porque lá só tem Maria da Penha, desarmamento e uma lei de tóxicos. Tóxicos é lei de drogas, tá, pessoal? Inclusive, se você for procurar aí no que concursos, questões sobre isso, você vai encontrar como lei de tóxicos e não lei de drogas. Beleza? Tranquilos? Deu pra notar que eu tô um pouquinho rouca, né? Se não deu pra notar, você não tá notando direito a sua professora, entendeu? Mas eu estou um pouquinho rouca, tô meio capenga, né? Sol quente, chuva aqui em Fortaleza, é um negócio que eu não sei explicar. E aí, não tô muito boa não, da garganta não, mas me comprometi a gravar esse final de semana, tinha muita gente pedindo. Vou gravar assim mesmo e se der uma falhazinha aí na voz, você reconsidera que depois a gente restabelece essa situação, tá bom? Antes de nós começarmos, já tá com 3 minutos que eu tô falando, eu não gosto muito de enrolar, vocês já sabem. Mas se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu vou pedir pra você clicar aqui embaixo, não custa nada. Não custa nada, teu dedo não cai. Se tu clicar aqui embaixo, se inscrever nesse canal, deixar o teu like, compartilha esse vídeo com alguém que tu quer que aprenda também. Eu me proponho aqui no YouTube a trazer questões mais iniciais a respeito de legislação extravagante. A minha aula aqui não é para quem tá estudando para promotor de justiça, tá bom? Se você já sabe muito, é você que tem que dar aula para mim, tá certo? A minha aula aqui é para quem está iniciando aí, para quem tem algum tipo de dificuldade, para quem ainda está aí criando algum tipo de maturidade jurídica para compreender as questões do direito, tá certo? Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. Desculpa o cenário, não é o melhor de todos, mas esse aqui que a gente está tendo no momento, importante é o que você vai ver aqui na tela do meu slide. Perfeito? Não tem material, gente. Eu vou tentar fazer só um Word aqui, não sei nem se eu vou conseguir, tá? Que eu vou tentar fazer depois que eu gravar esse vídeo. Vou tentar fazer um Word aqui com as informações que eu vou passar, mas eu vou trazer aqui para você letra de lei. Então, material, você baixa no Google, tá? 11.343 de 2006, Planalto. Você baixa a lei lá atualizada na íntegra e lê, tá certo? Vamos começar então. Eu vou começar tratando do que é a lei de drogas, eu vou começar trabalhando o conceito inicial para você, que a gente tem lá no artigo 1º da lei, mas eu não vou trabalhar toda a lei de drogas, seria humanamente impossível. Eu precisaria de pelo menos 6 a 7, 8 aulas. Se eu quisesse dar tudo, eu precisaria de umas 10 aulas de meia hora a cada 40 minutos para eu poder destrinchar a lei de drogas com você. Não vou fazer isso, porque não há necessidade, não há tempo. E como eu disse, eu quero que você compreenda que a essência da lei para que você possa estudar aí nos meios que você dispõe, né, com o seu professor de cursinho, ou por questões, ou fazendo a leitura do PDF, perfeito? Então vamos aqui para o nosso slide e vamos iniciar
tratando do nosso artigo 1º da lei. Como sempre, eu vou ler e depois a gente vai explicando, tá certo? Essa lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD. Recentemente, aqui em Fortaleza, nós tivemos uma prova da Guarda Municipal de Fortaleza, cuja banca foi a banca IDECAM, banca, inclusive, do meu concurso, tá? Dos meus 2 últimos concursos da Polícia Militar aqui do Ceará. A banca cobrou qual era a nomenclatura, qual era o conceito de SISNAD, tá? Ela colocou aqui e pediu para você explicar o que era. Ou então ela colocou aqui e pediu para você dizer qual era aqui a abreviatura. Então é importante que você saiba que existem, dentro de cada lei vai existir um órgãozinho, um negocinho que você precisa saber o que é, tá bom? No caso da lei de drogas, é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que é o SISNAD, tá bom? Esse SISNAD, ele vai prescrever medidas de prevenção do uso indevido, porque algumas pessoas precisam, de fato, fazer uso de alguns medicamentos ou de algumas coisas que tenham substâncias psicoativas, mas ela não está fazendo uso indevido. Às vezes é para tratar alguma doença, o uso dela é devido, tá? O que o SISNAD busca é prescrever medidas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social do usuário e do dependente de droga. Porque não basta eu trazer uma lei criminalizando as pessoas que vendem droga, que usam droga, que exportam droga, e eu não fazer nada para reinserir a pessoa que já foi afetada, a pessoa que já é usuária ou a pessoa que já é dependente no seio da sociedade, tá bom? Então não adianta nada. Por isso que o SISNAD vem para, além de prescrever medidas de prevenção desse uso indevido, ele vem para promover a reintegração social do usuário ou do dependente dessa droga, beleza? Ele vai também estabelecer normas de repressão à produção não autorizada, ou seja, né, os traficantes aí, ilegais, esse pessoal que vive à margem da lei, e o tráfico ilícito de drogas, além de definir crimes. E é muito importante isso aqui, porque quando você fala da lei de drogas em concurso público, principalmente quando a gente fala de concurso de carreira policial, você tende a achar que a sua banca vai cobrar somente a parte dos crimes, que você vai encontrar a partir do artigo 28, mas isso não é mais verdade. É verdade que isso já aconteceu? Sim, há um tempo atrás, nós tínhamos a cobrança somente dos artigos relacionados a crimes, até porque eu estou tratando com você de legislação penal extravagante. Eu sou professora de direito penal extravagante nesse momento. Então, estou tratando de questões relativas a crimes, né? A penas, a sanções, ao poder punitivo do Estado de alguma forma. Entretanto, as bancas, elas não se comportam mais assim. Por isso que eu estou trazendo o conceito. O conceito é o básico. Se você já viu a lei de drogas, você está até com raiva de eu estar falando isso. Mas, para quem nunca viu, tem que entender o conceito para entender a lei, né? Mas você precisa entender também que não é só mais a cobrança de artigos de crimes. Não é só o artigo 28, o artigo 33, parágrafo 4º, tá certo? Não é só as causas de aumento de pena. Hoje em dia, as bancas cobram além disso. Por isso que o SISNAD é tudo isso e também, de maneira suplementar, complementar, ele define crimes, ok? Parágrafo único vai dizer que, para fins dessa lei, consideram-se como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependências, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo. Aqui, a gente tem mais ou menos o conceito do que seria droga, mas a gente não tem de fato o conceito. Porque se você pegar a lei agora e baixar, do jeito que eu estou trazendo aqui para você, você não vai encontrar em artigo nenhum dizendo, por exemplo, que a maconha é droga, que o crack é uma droga. Você não vai encontrar. Porque o conceito que a gente tem aqui é muito raso. Ele só me diz que eu vou considerar como droga e que vai ser abrangido pela Lei 11.343 de 2006, que é relativamente nova, diga-se de passagem pela data, né, que revogou a lei anterior. Vai ser considerada as substâncias e produtos capazes de causar dependência. Mas quais são esses produtos? Não tem. E aqui tem o primeiro ensinamento, é a primeira coisa que você vai extrair aqui da nossa aula. Quando a gente fala da lei de drogas, a gente está falando de uma norma penal em branco, tá? Por quê? Porque a gente tem uma certa deficiência aqui. Eu falo sobre droga, mas eu não digo o que é considerado droga. Tá, é a lei de drogas, mas o que é considerado droga? Se eu pegar a pessoa na rua com alguma coisa, como é que eu vou saber se é ou não droga? Então é uma norma penal em branco. Por quê? Porque está faltando alguma coisa. E o que é que está faltando aqui na lei de drogas?
tá faltando o preceito primário. Primário, beleza? Que a gente vai encontrar o conceito de droga, quais são, ao fim e ao cabo, essas substâncias que podem ser consideradas como produtos ilícitos em uma portaria. Em uma portaria da Anvisa, tá certo? Note comigo que eu posso ainda acrescentar informações. É uma norma penal em branco, porque está faltando alguma coisa, está faltando o preceito primário da norma, que é a explicação do que seria essa droga. Eu vou encontrar esse conceito, essa explicação em uma portaria. Então, eu posso dizer que a gente tem uma norma penal em branco heterogênea. Por que que ela é heterogênea? Complicou tudo, né? Tu que nunca viu isso aqui, tá? O que é? Eu não tô entendendo, mulher. Calma, tá? Presta atenção. Quando a gente tem uma relação entre duas pessoas, não é isso? A tia é heterossexual. Então, eu tenho um relacionamento com uma pessoa que é de sexo diferente, não é isso? Eu sou mulher e eu me relaciono com um homem, ok? Heterossexual. Só que hoje não, sempre existiu, né? Várias pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Como é o nome que eu dou a essa relação? É uma relação homossexual, certo? Isso está bem estabelecido para você. Então, é só você lembrar disso, meu amor. Porque aqui, quando eu falo da 11.343, eu estou tratando de uma lei, tá certo? Só que quando eu vou falar do conceito do que são essas substâncias, quais são as substâncias, eu falo de uma portaria. E a lei é uma coisa e a portaria é outra coisa. Então, o conceito do que vem a ser droga vem de um outro conteúdo normativo. Beleza? Por isso que é uma norma penal em branco, porque está faltando alguma coisa. E o que falta vem de um outro conteúdo normativo. Se viesse de uma outra lei, aí seria uma norma penal em branco homogênea. Porque vem do mesmo conteúdo normativo. Mas não vem de uma portaria, que tem um outro processo legislativo, né? Na verdade, é a lei que tem um processo legislativo para ser aprovada. A portaria é um pouquinho diferente. Então, é por isso que é uma norma penal em branco heterogênea. Porque vem de um conteúdo normativo diferente daquilo em que a essência da lei vem. Perfeito? Então, é uma norma penal em branco heterogênea, porque falta o preceito primário, e o preceito primário eu vou encontrar em uma portaria da Anvisa. Perfeito? Tranquilos? Introduzir para você a lei de drogas. É isso aqui que você precisa saber. Cai em prova? Cai. Norma penal em branco heterogênea. Ok? Só que quando a gente encontra droga, nem sempre a gente encontra alguém com a droga. Claro que o mais comum é você achar no meio da rua uma pessoa portando a droga. Para uso pessoal ou não, né? O mais comum é você achar uma pessoa indo pro aeroporto, tem aquela série, né? Aeroporto, área restrita. Adoro, inclusive, tem no YouTube. Se tiver de folga, você vê. Que o pessoal com a droga no corpo, a droga na mala, a droga no fundo falso. O mais comum é isso, tá? Mas você também pode encontrar a droga sem ter ninguém em flagrante. E com alguém ou sem alguém, é necessário que essa droga ela seja destruída, né? Ai, professor, o que é que acontece quando eu encontro droga, né? Porque eu tô falando de droga. Já sei que tá na portaria. Aí a portaria diz que a maconha é droga. Aí eu encontro 2 toneladas de droga. Eu fico com a droga para reaproveitar para alguma coisa? Claro que não, a gente vai destruir. Então, o segundo assunto que eu quero tratar com você já é a respeito da destruição da droga, que era uma coisa que não caía em prova, mas hoje em dia despenca em prova, independentemente da banca que seja aí examinadora do seu concurso, tá bom? Então, tratamos do conceito, vamos avançar e trataremos agora da destruição dessa droga que a gente vai encontrar no artigo 32 e no artigo 50, beleza? Primeira informação. As plantações ilícitas, eu tenho uma plantação. Não precisa explicar o que é uma plantação, né, gente? A plantação ilícita, ela vai ser o quê? Imediatamente destruída. Deixa eu voltar que isso aqui não tá me ajudando, né? Imediatamente destruída. Quem é que destrói? O delegado de polícia, na forma do artigo 50. Antes desse delegado de polícia, ele vai chegar, tá fazendo a operação da Polícia Civil. Descobriu-se que tem lá uma plantação ilícita. O que é que o delegado vai fazer? Ele vai destruir, né? Antes dele destruir, é claro que ele vai colher a quantidade suficiente para exame pericial. Como é que eu vou comprovar que tinha uma droga lá se eu não tenho uma quantidade suficiente para periciar, né? Porque tudo tem que ser periciado, beleza? Ele vai lavrar o auto de levantamento das condições em que aquele local foi encontrado. Ele vai delimitar o local onde tem aquela plantação, e ele vai assegurar as medidas necessárias para a preservação da prova. Então, a primeira possibilidade de destruição, a primeira forma de destruição é quando eu encontro uma plantação ilícita, beleza? Ela vai ser imediatamente destruída pelo delegado de polícia, sem crises até aqui.
Terceiro parágrafo vai dizer que em caso de ser utilizada a queimada, então existe a possibilidade da droga ser utilizada por queimada, ela ser destruída por queimada? Tem. Por quê? Porque aqui está dizendo que em caso de ser utilizada a queimada, então ela é uma opção, ok? Em caso da queimada, para destruir a plantação, vai se observar, além das cautelas necessárias, a proteção do meio ambiente, não sei o que, mais lá, preciso que você saiba só que pode ter a queimada, tá certo? Tanto para isso aqui, como para queimar qualquer outro tipo de coisa que a gente encontra. Parágrafo 4º. Aqui já é outra coisa. Isso aqui é a plantação ilícita. Isso aqui são as glebas cultivadas com plantações ilícitas. E elas serão expropriadas. Expropriadas é, chispa, não vai ganhar nada, eu vou tomar essa terra aqui, eu vou queimar essa droga, você perdeu pro Estado e vida que segue, tá bom? Porque a regra não é isso, né? A regra não é que o Estado tome ali uma propriedade de uma pessoa e não pague. Quando o Estado precisa de uma propriedade de alguém, né? Quando ele precisa, de alguma forma, ficar com aquela propriedade para, enfim, para uso público, ele vai, de alguma forma, né? Retribuir a pessoa por aquilo. Ele tá tirando a pessoa do lugar, é claro que ele vai pagar uma indenização. Nessa situação, não. As glebas cultivadas com plantações ilícitas, elas serão expropriadas, conforme o disposto no artigo 243 da Constituição, e não vai haver nenhum tipo de indenização, beleza? Plantações ilícitas, destrói imediatamente. Glebas cultivadas com plantações ilícitas vão ser expropriadas. Mas o que eu preciso de fato que você saiba é o que vem a partir do artigo 50, que é a destruição da droga com ou sem o flagrante. Porque, como eu disse, a gente pode encontrar a pessoa com a droga, mas eu também posso encontrar a droga sem ninguém, não é isso? Posso. Então, a gente vai ter a seguinte disposição. A destruição da droga apreendida sem a ocorrência de flagrante, montou-se uma operação da Polícia Civil, né? Polícia Civil chegou no lugar, tem um container de drogas. Encontrou um monte de droga lá, mas ficou lá de campana, foi tempo, a viatura lá, um bocado de gente, não apareceu o dono dessa droga de jeito nenhum. Ninguém conseguiu encontrar, a droga estava sozinho. Então, a destruição da droga sem a ocorrência de flagrante vai ser feita por meio de incineração. Já está me trazendo como é que ela vai ser feita, né? Tem um prazo, não tem? Tem, tudo tem prazo, tá? No direito. Então, tem um prazo máximo, não é um prazo mínimo, cuidado, tá? Prazo máximo de 30 dias, que vai ser contado da data da apreensão dessa droga. E é claro, do mesmo jeito que acontece na plantação ilícita, a gente vai guardar uma amostra necessária à realização do laudo definitivo. Porque primeiro a gente vai pegar essa droga, vai ter um laudo provisório, mas só depois vai ter um laudo definitivo. Por quê? Porque demora um tempo, né? Demora um tempo. Então, primeira informação que eu preciso que você de fato grave é que a destruição da droga ela pode se dar sem flagrante ou com flagrante. E sem flagrante vai se dar pelo delegado de polícia, por meio de incineração e o prazo máximo de 30 dias contados da data da apreensão. Perfeito? A apreensão da droga com flagrante é só você cortar no meio. Sem flagrante é 30 e com flagrante é 15, tá certo? Vamos fazer a leitura. Ocorrendo prisão em flagrante, então eu encontrei a pessoa com a droga. Eu encontrei a droga e encontrei os proprietários dessa droga, né? A autoridade judiciária, tá vendo que já tem alguma diferença aqui? A autoridade judiciária, diga-se de passagem, o juiz, ele vai fazer imediata comunicação ao juiz competente. Aliás, né, a autoridade policial judiciária. Peraí, que senão eu vou lhe confundir, não vai dar muito certo. Peraí ainda, deixa eu voltar aqui. Erro da leitura da tia. Peraí. Mesmo assim tem uma diferença, tá? Daqui a pouco a gente vai ver. Ó. A autoridade de polícia judiciária vai fazer de maneira imediata a comunicação ao juiz. Tá vendo que aqui tem um juiz agora? Pronto. Vai remeter a cópia do auto lavrado. Qual é o auto? Auto de prisão em flagrante. Por quê? Porque essa droga ela foi apreendida com alguém, né? O qual será dado vistas ao Ministério Público, que sempre sabe de tudo, né? Porque geralmente os crimes se perseguem mediante ação penal pública, e o titular da ação penal pública é o Ministério Público, então ele sabe de tudo, tá certo? Em 24 horas. Então, o delegado de polícia ele vai comunicar imediatamente o juiz, vai remeter a cópia do auto de prisão e ele vai pegar e dar vistas ao Ministério Público num prazo de 24 horas. Prazo que cai em prova, tá? Gente, isso aqui tudo cai em prova, tá? Que eu falei, tudo que eu falei cai em prova, beleza? Parágrafo 1º. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e o estabelecimento da materialidade do delito, que existe aquele fato, né? É suficiente, cai em prova demais, tá? O laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, que é firmado por um perito oficial
ou então, na falta desse, pessoa idônea. Cuidado, porque o procedimento é diferente lá no Código de Processo Penal. Então, o examinador, na hora de trazer a questão, ele pode dizer assim, ó, o laudo de constatação ele vai ser firmado por perito oficial ou, na falta desse, 2 pessoas idôneas. O laudo de constatação ele vai ser firmado por 2 peritos oficiais ou, na falta desse, 2 pessoas idôneas. Não é, tá certo? O laudo de constatação de natureza e quantidade, ele é suficiente para a lavatura do auto de prisão em flagrante. Por quê? Porque o laudo definitivo, como eu já falei, demora. Aí, como é que eu vou lavrar o APF se eu não tenho laudo nenhum a respeito daquela droga, tá bom? Então, é suficiente para essa situação aqui, para esse ato da lavratura do auto de prisão em flagrante, o laudo de constatação, tanto da natureza, que droga é aquela, né? É crack, é maconha, é cocaína, e a quantidade dessa droga, beleza? Vai ser firmado pelo perito oficial, na falta desse, a pessoa idônea. O perito que subscrever esse laudo, que laudo de constatação, tal provisório, né? Não vai ficar impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Não é porque ele fez o laudo provisório que ele está contaminado e não pode participar do laudo definitivo. Tem nada a ver. Ele pode participar do provisório e depois ele participa do definitivo também, sem nenhum problema. Beleza? Então, cuidado que isso aqui cai muito em prova também, tá bom? O perito que subscreveu o laudo de constatação, ele não fica impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Inclusive, pessoal, essa aula vai se estender um pouco mais que o normal, mas tudo bem. Por mais que a lei de drogas tenha muita jurisprudência, cai muito letra da lei, tá bom? Tem muita jurisprudência? Positivo. Mas cai muito letra da lei também, então você tem que se atentar, tá? Parágrafo 3º. Recebida a cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 dias, vai se certificar da regularidade formal do laudo de constatação, se tá tudo ok, e vai determinar a destruição da droga. Então, cuidado com isso aqui. Daqui a pouco eu vou trazer um resumo para você. Mas você viu comigo que quando a gente encontrar a droga sem o flagrante, ela vai ser destruída em 30 dias pelo delegado de polícia por meio de incineração, e lá não tá falando nada de juiz. Falou alguma coisa? Falou não. Então, se eu não tenho um flagrante, eu não preciso de autorização judiciária. Aqui é diferente. Se eu tenho prisão em flagrante, se tem a elaboração de um auto de prisão em flagrante, se pode haver esse laudo de constatação que ele é suficiente para a lavratura desse APF, que eu vou encaminhar de maneira imediata para o juiz ele vai determinar a destruição dessa droga. Então, sem flagrante, sem autorização. Com flagrante, com autorização. Eu só destruo aqui com autorização do juiz. E o juiz, ele tem esse prazo de 10 dias. Professor Marcelo não disse que era só quebrar no meio? É, para destruir. Mas no que tange ao juiz, o prazo é de 10 dias. Beleza? Para mandar destruir a droga. E é claro que a gente vai guardar a amostra necessária para a realização desse laudo definitivo. Beleza? Aí, como eu disse, só quebrar no meio. A destruição da droga realizada pelo delegado de polícia, não é o juiz quem vai destruir a droga, tá, pessoal? Por favor, vi uma questão recente a respeito disso. Não é o juiz quem destrói a droga, o juiz, ele manda destruir. O juiz vai sair lá do gabinete dele com um galão de gasolina para destruir a droga? É, claro que não. Ele vai mandar alguém destruir, alguém que tenha menos corpo a farrer do que ele, tá bom? Então, é o delegado de polícia que vai fazer isso. E ele tem um prazo de 15 dias só, tá vendo? Quebra no meio. Sem flagrante, 30 dias. Com flagrante, 15 dias. E é na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. Perfeito? Perdão. Artigo 51. O inquérito policial, muito importante também, tá? Então, só pra gente fechar a questão da destruição da droga. Tem as glebas cultivadas com plantações ilícitas, tem as plantações ilícitas, e eu vou ter a destruição da droga com ou sem flagrante. O que que cai na prova? Com ou sem flagrante. Sem flagrante, 30 dias sem autorização judicial. Isso que eu preciso que você saiba. Com flagrante, vai ser destruída em 15 dias com autorização judicial. E o juiz, ele tem um prazo de 10 dias ali para mandar destruir, tá certo? Daqui a pouco a gente traz um resumo sobre isso. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso, e 90 se ele estiver solto. Se você não souber isso aqui, é bom que você não vá nem para a prova, tá certo? Porque sempre cai. Cuidado só para não confundir com o prazo do inquérito lá do Código de Processo Penal, que a gente já sabe que é diferente, né? Que é 10 e 30, pronto. Aqui é 30 e 90, tá certo? 30 dias se o homem estiver preso, 90 dias se ele estiver solto. Só isso que precisa saber, ok? Os prazos, eles podem ser duplicados, então eu posso ter 30 mais 30 se ele estiver preso, e eu posso ter 90 mais 90 se ele estiver solto. Claro que quem vai fazer essa duplicação é o juiz, e ele vai ouvir o Ministério Público para tanto, né? Mediante o pedido ali justificado da autoridade de polícia judiciária. Por quê? Porque é a polícia quem tem intenção de deixar o homem lá preso para poder terminar as investigações, né? Fazer alguma coisa nesse sentido, tá bom? Tranquilos? Beleza demais.
Vamos fazer aqui só um parâmetro geral do que nós tratamos. Peguei isso aqui na internet, então fiz questão de deixar aqui o dono, né, para depois dizer que eu estou plagiando, beleza? A respeito da destruição da droga. Isso aqui é fácil, destruição de droga com plantação ilícita, imediatamente destruída pelo delegado, não precisa de autorização judicial e deve ser recolhido em quantidade suficiente. O que eu quero que tu saiba é isso aqui, desse outro lado aqui, tá certo? Drogas apreendidas com flagrante, vou colocar aqui com flagrante que fica mais fácil. Com flagrante e sem flagrante. Se eu tenho uma droga apreendida com flagrante, ela vai ser destruída no prazo de 15 dias, contados da determinação da autorização judicial para destruição, que é quanto tempo? 10 dias. Então, o juiz, ele tem 10 dias para mandar destruir. E o delegado, ele vai destruir em 15 dias. Beleza? Se for a apreensão da droga sem flagrante, o prazo é de 30 dias para destruir. Ok? E não sem autorização judicial. Sem flagrante, sem autorização. Sem flagrante, sem autorização. Quem vai destruir nesse caso aqui de com flagrante é o delegado de polícia na presença do MP e da autoridade sanitária. Aqui é o delegado de polícia. Precisa do MP? Precisa não, tá? Como eu já disse, com flagrante, com autorização, sem flagrante, sem autorização. E nas duas situações eu vou guardar a amostra necessária para a elaboração desse laudo definitivo. Perfeito? Show? Beleza. Destruir a droga, tem problema não, né? Agora, digamos que eu tô aqui numa situação de apreensão de drogas com flagrante, beleza? Prendeu a droga com flagrante, o que é que a gente vai fazer? Ação penal pública. Quem é que vai denunciar? O Ministério Público. O Ministério Público diz, autor do crime, né? Tráfico de drogas, vou denunciar. Só que aqui, na lei de drogas, a gente tem uma particularidade, tá? Que a pessoa, né, que tá ali sendo acusada desse crime, por exemplo, de tráfico de drogas, que é o que nós trabalhamos, vai ter direito a uma defesa prévia, tá certo? Eu fiquei chocada quando eu soube disso aqui a primeira vez. Não sabia, foi meu namorado que comentou comigo. Fiquei chocada. Mas a Banca Idecam, por exemplo, que foi a banca do meu concurso, já cobrou isso aqui, tá? Então, oferecida a denúncia, houve toda a situação, a pessoa foi presa em flagrante, terminou o inquérito, o Ministério Público vai lá e, ó, juiz, tá aqui a denúncia, bem bonitinha pra tu, recebe aí, por gentileza, a minha denúncia. Aí o juiz vai olhar e vai dizer assim, o Ministério Público ofereceu a denúncia, eu vou primeiro notificar o acusado, porque ele ainda está na situação de acusado, e ainda é uma notificação, tão somente porque ainda não iniciou o processo para eu intimar ele, tá certo? Então eu vou notificar o acusado para que ele ofereça a defesa dele. Seu juiz, estava comigo, mas eu não sabia que era droga. Eu tô de Uber, eu faço Uber, me pediram para fazer uma entrega pelo app. Quando eu cheguei lá era uma caixa, eu levei sem saber o que era. Por isso que eu tava com essa droga. Então vai ser aberta essa possibilidade. Oferecida a denúncia, o juiz ele vai ordenar a notificação desse acusado para que ele ofereça a defesa prévia dele, por escrito, e tem um prazo de 10 dias. Só depois de oferecida essa defesa prévia é que o juiz ele vai decidir se ele aceita ou não, se ele recebe ou não a denúncia que foi feita anteriormente, tá? Então, apresentada a defesa, o juiz ele decide em 5 dias. Inclusive, se a pessoa ela não apresentar a defesa, o juiz ele vai nomear alguém para defendê-la, para apresentar essa defesa aqui, tá bom? Então, isso é muito importante, beleza? É uma informação muito importante, ok? Depois, no prazo de 5 dias de recebida essa defesa, é que o juiz ele vai ali decidir se ele vai ou não dar prosseguimento a esse processo, se ele recebe ou não a denúncia que foi oferecida anteriormente. Show? Deixa eu beber água aqui para a gente poder continuar. Vamos lá. Vamos avançar. Aí pronto. Falei com você do que eu acho importante, tá? Não tenho como tratar tudo. Uma informação que eu acho importante, internação. Porque, como eu disse pra você, não adianta a lei de drogas vir criminalizando e dizendo que é droga e que não pode ter substância psicoativa, que ninguém pode usar maconha e tal, e que o traficante vai ser preso, coisas dessa natureza, se ela não tiver também o fulcro voltado ali para a reinserção da pessoa em sociedade, para tratar aquela pessoa que foi atingida e que não deveria ser, né? Então, lá no artigo 23,
vai ter algumas informações a respeito de internação, que é uma das possibilidades de tratamento, que é a última ratio, né? Claro, é como se fosse ali a prisão, né, da pessoa. Tem várias outras medidas que você pode aplicar quando a pessoa comete um crime. Por último, se nada der certo, ela vai ser presa. Do mesmo jeito a internação. Vai ter outras medidas de tratamento, unidade terapêutica acolhedora, né? Vai tomar medicação, vai fazer umas cores de chá, umas coisas. Se nada der certo, o que vai acontecer? A pessoa vai ser internada. Pode ser internada de maneira voluntária, eu quero, estou aqui, quero me internar, quero me curar desse vício. Mas também a família pode pedir a internação sem a vontade da pessoa, entendeu? Então é muito importante a questão da internação, preciso que você saiba, principalmente a involuntária, tá? Muito importante. Só que como eu sou professora de direito penal extravagante, legislação penal extravagante, eu vou entrar nos crimes. Só vou tratar com você de 2 crimes, que eu já tô com 30 minutos de aula, eu não posso dar 1 hora de aula com essa voz aqui, né? Vou tratar do artigo 28, 2 crimes, né? 28 e do 33, tá bom? Então vamos lá. Artigo 28, eu quero que você nomeie aí, que é a respeito do consumo pessoal. Perfeito? Pessoal, menino, mas a letra tá maravilhosa, né? É isso mesmo. Não é pessoal com não, é com O, tá? Vamos lá. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Professora, mas é porque eu ouvi que o STF, ele despenalizou o crime do artigo 28. Por que tem pena se foi despenalizado? É verdade. Foi despenalizado. Na verdade, eu gosto de falar que foi descarcerizado. E cuidado para você não confundir despenalizado com descriminalizado. Descriminalizado é quando não tem mais crime. Despenalizado, em via de regra, né, em tese, assim, no estrito sentido da palavra, era para não ter pena. Mas o que o STF quis dizer, por isso que eu gosto de falar que foi descarcerizado, é que não tem pena privativa de liberdade. É como se nós só tivéssemos pena no nosso ordenamento jurídico, pena privativa de liberdade. O STF pensou que era assim, né? Mas não é, tá? A gente tem outras penas, não tem? Tem. E aqui tem pena, só não tem pena privativa de liberdade. Então, a pessoa que ela é pega ali, né? Ah, sei lá, tô com 10 gramas de cocaína para usar, consumo pessoal, ela pode ser submetida a penas? Pode. Quais são as penas? Ela vai ser submetida ali a uma advertência sobre os efeitos dessa droga, tá? Eu vou lhe advertir. Ou então, uma prestação de serviço à comunidade, ou então uma medida educativa de comparecimento a programa de curso educativo. Mas pena privativa de liberdade, lindinho, ela não vai ter nunca. Ela pode fazer isso aqui 35 vezes. Ela pode toda semana ser ali pegue pela polícia comprando droga para consumo pessoal. Ela não vai ter pena privativa de liberdade. Por quê? Porque isso aqui foi despenalizado, tá bom? Entenda, não tem pena privativa de liberdade. Não significa dizer que não é crime. É crime. Está no artigo 28. Tem criminalização dessa conduta. Entretanto, a gente tem penas mais brandas e não tem a pena privativa de liberdade. Beleza? Importante demais, tá? Parágrafo 1º. As mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal é a chave, tá? Semeia, cultiva, colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. De toda forma, ela está ali utilizando a droga para consumo pessoal. Vem para a mesma pena, não tem pena privativa de liberdade. Parágrafo 2º. Como é que o juiz vai saber, o delegado vai saber qual é ali o crime que ele vai indiciar, ou se ele vai lavrar ali um APF, se a pessoa vai ficar presa, ou se vai ser um TC, como é que sabe, né? Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz, ele vai atender à natureza da droga, deixa eu voltar aqui, que não tá me ajudando hoje, né? Natureza, a quantidade, a substância, o local, as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais da pessoa, né? Circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes. Então, não é só porque eu achei 10 gramas que você naturalmente vai ser enquadrado no crime do artigo 28, não, tá certo? Vai ter que se observar tudo isso aqui que tá falando no parágrafo 2º, para poder a gente saber se você estava com droga para vender ou se você estava com droga para usar. Perfeito? As penas previstas nos incisos 2 e 3 do caput desse artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. Então, tem um prazo. Tem prazo para advertência? Claro que não, porque a advertência é isso aqui que eu tô falando com você, lhe advertindo que você precisa estudar para passar no concurso, tá? Então, não tem prazo máximo para advertência, mas eu tenho prazo máximo para prestação de serviço à comunidade e para comparecimento a curso. Por quê? Porque não tem pena perpétua no nosso ordenamento jurídico, não é isso? Então, eu vou ter, pessoal, 3 prazos só aqui no artigo 28, tá? 2, 5
e 10. Qual é o prazo que eu tô tratando agora? O de 5. Então, se eu sou o primário nessa conduta, se é a primeira vez que eu estou portando a droga, por exemplo, para consumo pessoal, eu vou ter ali arbitrada, né? Sentenciada ali uma prestação de serviço à comunidade que vai ser, no máximo, até 5 meses, porque eu sou primário, tá? Uma informação importante. Quando você lê aqui, ó, adquire, guarda, tem depósito, transporta, traz consigo, não tem a palavra usar. Tem? Usar? Usar não tem aqui. Então, usar não é crime. Ai, meu Deus, como é que pode, professora, que usar não é crime? Aí, usar não é crime. Mas você transportar, trazer consigo é crime. Como é que eu uso sem trazer comigo? Não tem como, tá? Então, a palavra usar, ela não tá aqui no tipo penal. Mas você pode ser enquadrado em outra coisa, tá bom? Beleza? Só esse adendo, tá? Então, se eu sou primário, vai poder ser aplicada as penas no máximo por 5 meses. Mas se eu sou reincidente, e reincidente, você vai ler reincidente nessa conduta em específico, tá bom? Até porque nós vamos ver que existe uma jurisprudência do STF que diz que não é possível que esse crime aqui ele gere reincidência para outros fins. Por exemplo, eu não posso ser hoje submetida a uma pena de prestação de serviço à comunidade porque eu cometi o artigo 28 e daqui a, sei lá, 6 meses eu cometer um artigo 33 e ser considerado reincidente. Não tem o condão de gerar reincidência, justamente pelo fato dele ter sido despenalizado e não ter pena privativa de liberdade, tá bom? Então a reincidência é só para fim específico. Cometi o 28, cometi o 28, cometi o 28, cometi o 28, cometi o 28. Segunda vez pra frente, sou reincidente, tá bom? Primário 5 meses, reincidente você dobra. 10 meses, tá bom? 2, 5, 10. 2, 5, 10. Se disser assim, ó, prazo máximo de 1 ano, tá certo? Tá errado. Tem um aqui? Tem não. 2, 5, 10. Então tá errado. Prazo máximo de 6 meses. Tem 6 aqui? Tem não. 2, 5, 10. Então tá errado, tá bom? Professor, e esse 2 é o prazo de prescrição, tá? Você vai encontrar comigo aqui do outro lado. Ó, prescreve em 2 anos a imposição da execução das penas, que nós já observamos, né? No tocante à interrupção de prazo, a gente vai ali andar de acordo com o Código Penal. Mas a prescrição para a aplicação das penas é de 2 anos. Então, os prazos 2, 5, 10. Prescreve em 2 anos, pena máxima de 5 meses para o primário, 10 meses para o reincidente. Perfeito? 2, 5, 10. 2, 5, 10. 2, 5, 10. Caiu qualquer coisa que não seja isso, a gente não vai levar em consideração. Beleza? As penas previstas serão aplicadas no prazo de 5 meses. Aqui embaixo, 10 meses, eu já li para você. A prestação de serviço à comunidade será cumprida, tal. Isso aqui você lê na sua casa, tem nada demais. Aí, pode cair assim. É possível a aplicação da pena de multa para a pessoa que comete o crime do artigo 28. É possível? Não. Você leu comigo o que é que pode. Advertência, prestação de serviço à comunidade e comparecimento a cursos educativos. Mas, porventura, a pessoa pode ser submetida a uma multa? Pode, tá? A gente tem aqui uma medida coercitiva. Não é uma pena, tá? É uma medida coercitiva. É se acontecer alguma coisa, a gente pode aplicar isso aqui. Quais são os casos? Para garantia do cumprimento das medidas educativas, que são as nossas penas, que podem ser aplicadas ao artigo 28. A que injustificadamente se recuse o agente. Ai, você vai cumprir a prestação de serviço à comunidade. Ai, não vou não, deixa eu aqui mesmo, tá? Aí o que é que pode acontecer? O juiz, ele pode submetê-lo sucessivamente à admoestação verbal, carão, ou então a uma multa, tá? Como eu disse, não são penas que podem ser aplicadas, são medidas coercitivas e tem que ser aplicado de maneira sucessiva. Quando a pessoa, né, injustificadamente se recusa ali a cumprir a penalidade que foi aplicada anteriormente, a medida educativa, tá certo? É sucessivo por quê? Porque eu não posso chegar e aplicar logo uma multa. Primeiro eu aplico a admoestação verbal. Não funcionou, aí eu desço para a multa. Eu não posso aplicar a multa per saltum, tá? Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, tá bom? Pronto. Prescreve em 2 anos, eu já tratei. E por último, que tem lá no artigo 48, tratando-se de conduta prevista no artigo 28, que vai dizer respeito a consumo pessoal, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser encaminhado imediatamente ao juízo competente, ou na falta desse, porque nem sempre é possível, né? Assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se o termo circunstanciado de ocorrência e providenciando as requisições dos exames periciais necessários. Então não tem pena privativa de liberdade de maneira alguma, não vai ser convertida a prisão dele em flagrante, de maneira alguma. Não tem prisão em flagrante, independente da quantidade de vezes que ele cometa aquele crime. Beleza? Tranquilos? Vamos avançar e vamos tratar dessas duas jurisprudências.
consoante o posicionamento firmado pela Suprema Corte na questão de ordem, né, do RE e tal, a conduta do porte de substância entorpecente para consumo próprio, prevista no artigo 28, foi apenas despenalizada pela nova lei de drogas, mas não foi descriminalizada, até porque continua sendo crime do artigo 28. Em outras palavras, não houve abolício crimes. Perfeito? E aqui embaixo, viola o princípio da proporcionalidade, a consideração da condenação anterior pelo delito do artigo 28, porte de drogas para consumo pessoal para fim de reincidência. Ou seja, se não tem pena privativa de liberdade, então não vai gerar reincidência para outra coisa, só para fins do próprio artigo 28. Belezinha? Show de bola, vamos avançar. Artigo 33. Artigo 33 é o artigo do tráfico de drogas, tá? O que é o tráfico? É a conduta de você importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar. Enfim, tudo isso aqui, né? Se você faz isso, isso e isso, você incorre no mesmo crime, tá certo? Se for no mesmo contexto fático, tá bom? É um crime de tipo misto alternativo. São várias condutas. Se tudo está acontecendo no mesmo contexto, você vai ser responsabilizado só por um crime de tráfico de drogas. A menos que você, é claro, faça em contextos distintos, tá bom? Quem comete isso aqui vai ter ali uma pena de reclusão de 5 a 15 anos e o pagamento de 500 a 1.500 de multa. Quando alguém cobra pena, quando a banca cobra pena, ela cobra essa pena aqui, tá bom? Do artigo 33. Só lembrar que é reclusão de 5 a 15 anos e para lembrar da multa é só acrescentar 2 zeros. 500, 1.500. Perfeito? Não precisa explicar muito o tráfico, tá? Só precisa lembrar que o tráfico de drogas, ele é equiparado a hediondo. Lembra? 3T? Tráfico, tortura e terrorismo, ele é equiparado a hediondo, tá certo? Logo, o tráfico de drogas, ele é o quê? Inafiançável. O tráfico de drogas, ele é o quê? Insuscetível de graça, indulto e anistia. Perfeito? Nas mesmas penas incorrem quem? Então, aqui eu tenho ainda tráfico de drogas, condutas equiparadas, né? Aquela pessoa que importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, expõe à venda, oferece, fornece, tem depósito, não sei o quê, traz consigo matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação da droga, cultiva, semeia, faz colheita sem autorização e desacordo com determinação legal regulamentar de plantas que se constituem matéria-prima para a preparação de droga, utiliza local ou bem de qualquer natureza, ou de que tem propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização e desacordo com determinação legal para o tráfico de drogas. Se eu consinto para a pessoa usar, vou cometer esse crime? Não, é para o tráfico de drogas. Cuidado que eu já vi isso aqui cair em prova recente, tá? E por último, vender ou entregar droga ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação da droga, sem autorização e desacordo com determinação legal regulamentar, a agente policial disfarçado, isso aqui é novo, tá? Inclusão do pacote anticrime. Quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Não é só chegar lá e entregar para o policial disfarçado, né? O policial chegou lá para comprar a droga, por exemplo, você vai lá e entrega para ele. Tem que ter elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Já tinha que estar tendo uma investigação, a gente já sabia o que estava acontecendo, já sabia quem era o traficante, qual era a droga que vendia, beleza? Não é só entregar para o policial disfarçado. Tem que ter esse elemento de elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Já existia antes daquela ação ali acontecer. Ok? Isso aqui, é claro, né? É para impedir que caia naquele flagrante preparado, tá certo? Beleza? Pronto, vamos avançar. Jurisprudência. O reconhecimento da atipicidade da conduta delitiva com fundamento no princípio da insignificância não é admissível em relação ao crime de tráfico de drogas, pois trata-se de crime de perigo abstrato, no qual os objetos jurídicos tutelados, aquilo que a norma se propõe a proteger, é a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante a quantidade da droga apreendida. Então, não tem essa de aceitar o princípio da insignificância. Já tem a situação de você estar com a droga para consumo pessoal. Já tem a situação que a gente vai ver daqui a pouco do tráfico privilegiado. Mas a admissibilidade do princípio da insignificância é negativo, porque aqui a gente tem um crime de perigo abstrato, que não é necessário se demonstrar o perigo concreto daquela conduta. Já presume-se por ela existir. Perfeito? Informativo 683 do STJ. É atípica a conduta de importar pequena quantidade de semente de maconha, tá? Porque o que o nosso STJ e o STF também já falou isso, é que isso aqui seria um mero ato preparatório. E dentro do intercrimes, quando você estuda direito penal, você deve saber que existem as fases do crime, né? E que a cogitação nunca é punível
e depois tem a preparação. E a preparação, em regra, também não é punível. Logo, a preparação aqui no que tange a essa importação de pequena, também é pequena, né? Também não é 10 toneladas de semente de maconha. É pequena quantidade de semente de maconha, é fato atípico. Logo, não há crime. É atípico. Não é punível, beleza? Show? Cai muito isso aqui em prova, tá? Cuidado com isso aqui. Vamos avançar? E a gente tem aqui ainda alguns parágrafos no artigo 33, né? Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido da droga é crime, cuja pena de detenção de 1 a 3 anos, né? E vai ter aqui a pena de multa. E a gente tem aqui uma jurisprudência no que diz respeito à marcha da maconha, né? Será que eu estar lá na marcha da maconha, eu estou induzindo, instigando ou auxiliando alguém ao uso indevido da droga? Não, tá? A lei é bem categórica quando ela fala alguém. É eu induzir ou instigar? Você. Induzir ou instigar? Meu irmão. Induzir ou instigar? Tal pessoa. A marcha da maconha é o livre ali exercício das suas coisas, né? Enfim, vamos ler aqui. Impossibilidade e restrição ao direito fundamental de reunião que não se contenha nas duas situações excepcionais que a própria Constituição prevê, o estado de defesa e o estado de sítio. Ação direta julgada procedente para dar ao parágrafo 2º do artigo 33 interpretação conforme a Constituição e dele excluir qualquer significado que seja a proibição de manifestação de debates públicos acerca de descriminalização ou legalização do uso da droga, né? Leia-se aqui a marcha da maconha, porque é aqui a expressão da sua liberdade de expressão. Diga-se de passagem, né? Então aqui, ó, vai excluir qualquer significado que seja a proibição de manifestação e debates públicos acerca de descriminalização ou legalização do uso da droga ou qualquer substância que leve o ser humano ao entorpecimento episódico ou então viciado das suas faculdades psicofísicas. Então você não pode induzir e instigar alguém, mas você pode estar no meio da rua induzindo ou instigando um bocado de gente porque é liberdade de expressão garantido pela nossa Constituição Federal. Entendeu, queridinho? Muito bom, é isso mesmo. Choremos, né? Parágrafo 3º vai dizer que oferecer droga, eventualmente, sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem, vai também ser criminalizada, é uma pena de detenção. E, pessoal, aqui, ó, não é equiparado a hediondo, tá? Artigo 33 caput, sim, aqui não, beleza? Aqui também não é equiparado a hediondo, até porque a gente tem aqui um crime de menor potencial ofensivo, né? Pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Para se configurar o parágrafo 3º, você tem que oferecer a droga de maneira eventual, não é sempre, isso aqui é requisito cumulativo, tá? Sem objetivo de lucro, não pode ser para ganhar nada, tem que ser uma pessoa do seu relacionamento, sei lá, sua esposa, seu marido, né? E você tem que consumir juntos, tá? Não é você dar a droga para ele consumir lá no quintal, você sair para trabalhar, não. Você tem que fazer isso de maneira eventual, uma vez na vida, sem objetivo de obter nenhum tipo de lucro. Tem que ser uma pessoa do seu relacionamento e para juntos consumirem. Não é uma pessoa que você encontrou na balada, nunca viu na vida, você vai ser responsabilizado por outra coisa. Por isso aqui tem que ter todos os requisitos preenchidos, perfeito? Requisitos preenchidos de maneira cumulativa, ok? Pra gente finalizar, meus queridos, vamos tratar do parágrafo 4º, que a gente chama aqui de maneira carinhosa, né, apelidos aqui de tráfico, privilegiado. E se é privilegiado é porque a gente tem um benefício. Qual o benefício? Reduz a pena, tá? Vamos ler. Nos delitos definidos no caput, no parágrafo 1º do artigo 33, as penas elas podem ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Então a gente vai ter aqui 1/6 a 2/3, né? Quando o agente ele for primário, de bons antecedentes, quando ele não se dedica à atividade criminosa e ele não integra a organização criminosa. Requisitos que são cumulativos. E essa situação do tráfico privilegiado, dessa minorante, essa redução de pena, vai nos trazer a consequência disso aqui também não ser equiparado a hediondo, tá? Cai muito em prova essa pergunta. O tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo, justamente porque você tem um privilégio. Se eu tenho um privilégio, como é que eu vou dizer que é uma coisa grave? Se eu estou privilegiando a pessoa, tá? Essa partezinha aqui que está cortada, ó, é porque essa expressão já foi suprimida, tá? Não existe essa vedação à conversão em pena restritiva de direito. Pode haver, por isso que isso aqui está cortado. Então, como é que fica a leitura? Nos delitos previstos no caput e no parágrafo 1º do artigo 33, as penas elas podem ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente ele seja primário, tenha bons antecedentes,
não se dedica à atividade criminosa, nem integra a organização criminosa, ok? Preencher os requisitos é direito subjetivo do acusado, né? Ter aí essa redução da pena. Tranquilos? Não é hediondo, tá, pessoal? Deixa eu anotar. Não equiparado a hediondo, ok? Vamos ler aqui algumas jurisprudências. A expressão vedada a conversão em pena restritiva de direito é considerada inconstitucional, sendo possível a conversão, como eu já tratei contigo. Aí aqui algumas observações que eu coloquei por conta própria, né? A redução da pena, ela pode ser aplicada para pessoas condenadas por tráfico transnacional. Então, o fato de você estar exportando a droga ou trazendo a droga não inibe o fato de você ter a possibilidade, se você preencher os requisitos, de ter essa minorante, tá? Assim como as pessoas que forem pegas pela primeira vez transportando pequenas quantidades, a mula, né? É justamente aquele pessoal que eu falei pra você do aeroporto, que, sei lá, é uma mãe de família, professora, né? Ganha pouco, a bichinha, menino pra criar, passando por dificuldade, né? O pai do menino não manda nada, aí de repente o traficante oferece 10 mil, que aqui no Brasil é muito dinheiro, tá? Pra pessoa levar a droga, sei lá, de Fortaleza para São Paulo. Chega no aeroporto, a mulher é presa, cheia de maconha, né? Cheia de cocaína, cheia de coisa na mala. Isso aqui é o que? Ela é uma mula, né? É uma pessoa que não se dedica a esse tipo de atividade criminosa, mas ela fez por algum motivo, nesse caso, por necessidade. Se preencher os requisitos, nada obsta que ela ganhe esse benefício do tráfico privilegiado, beleza? Aqui outra observação. O agente que for pego de forma isolada, com a quantidade expressiva de droga, não terá por conta apenas disso seu direito de mitigação de pena anulado. Então, o fato de você ser pega ali, sei lá, com 30 toneladas de droga, não inibe o fato de você poder ter aí o benefício do tráfico privilegiado, tá? Perdão. É claro que isso é uma situação que, se você olhar assim, é muito estranho, né? Já aconteceu, inclusive. A aplicação dessa redução de pena por tráfico privilegiado à pessoa que estava, sei lá, com não sei quantas toneladas de droga. Mas a lei, o examinador, o legislador, na realidade, ele peca nisso. Ele traz requisitos para serem preenchidos, requisitos cumulativos, mas ele não fala em quantidade de droga. E como ele não fala em quantidade de droga, isso fica aberto ali a critério do juiz decidir, tá bom? Aqui embaixo tem outra jurisprudência. A quantidade de droga encontrada não constitui isoladamente fundamento idôneo para negar o benefício da redução. Acabei de dizer para você, tá? Essa questão da quantidade, ela não é colocada em jogo. E para a gente finalizar e para a gente ir para 3 questõezinhas que eu trouxe e esses outros informativos. Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado e da redução da fração de diminuição da pena por presunção de que o agente se dedica à atividade criminosa, derivada unicamente da análise da natureza ou quantidade da droga. Então, você não pode presumir nada, tá? Se você acredita ali que a pessoa, ela se dedica à atividade criminosa, né? Se a acusação acredita nisso, ela que prove para que não haja o benefício dessa redução da pena, ok? Informativo do STJ. Grande quantidade de droga, multiplicidade de agentes, divisão de tarefa, forma de transporte de entorpecente e distância entre a origem e o destino são elementos que permitem afastar o tráfico privilegiado. Até porque se você tem multiplicidade de agentes, você está tendo ali meio que uma associação para o tráfico, não é isso? Então aqui permite afastar. Por quê? Porque para que eu ganhe o benefício, eu tenho que ser primário, bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e não integrar a organização criminosa. Perfeito? É vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º, tá bom? Inquérito e ação penal em curso. Por quê? Porque você ainda não é considerado culpado, né? Só depois do trânsito em julgado. Aqui é muito importante, cai bastante em prova, tá? A habitualidade no crime e o pertencimento à organização criminosa deverão ser comprovadas pela acusação, não sendo possível que o benefício do tráfico privilegiado seja afastado por simples presunção. Tá só repetindo o que eu já tratei para você, né? Se eu estou acusando, o ônus de provar é meu. Não é a pessoa que vai provar que ela não se dedica à atividade criminosa. Eu que vou provar que ela se dedica, tá certo? E aqui embaixo, o chamado tráfico privilegiado, previsto no parágrafo 4º do artigo 33, não deve ser considerado crime equiparado a hediondo, como nós já conversamos. Ok, meus amores? Vamos responder 3 questões. Bentinho, tendo sido flagrado com 20 gramas de maconha que se destinava à venda em uma favela dominada por uma organização criminosa, ou seja, em território sob o domínio de uma facção de traficantes, não pode, mesmo sendo primário e de bons antecedentes, ser beneficiado pela causa de diminuição do parágrafo 4º do artigo 33, o chamado tráfico privilegiado, pois presume-se, em razão do território, que o agente integra a organização criminosa. Nós lemos 2 jurisprudências sobre isso, é claro que está errado. Não presume-se nada. Você tem que buscar elementos que comprovem que ele faz parte daquela organização criminosa
para que você possa negar aquele benefício do tráfico privilegiado. Por presunção, porque eu acho, porque ele está dentro da favela do Pirambu, por exemplo? Não, tá? Cuidado. 2. Em relação aos crimes relacionados a drogas e o procedimento especial regido pela Lei 11.343, assinale a correta. Os imóveis rurais e urbanos nos quais forem localizados culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão expropriados sem indenização, foi o que eu disse, expropriado, você vai se embora sem receber nada, né? E serão destinados à reforma agrária e programas de habitação popular, perfeito, tá? Gabarito letra A, você não precisava nem saber isso aqui tudo, né? Porque eu nem coloquei tudo pra você, mas você conseguia matar pelo restante, vamos lá. Descobertas as plantações ilícitas, essas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia, sendo guardada a amostra para o exame pericial e vedada a utilização de queimada. Você viu comigo que há a possibilidade da queimada, não viu? Viu? Então é vedado? Claro que não, é uma possibilidade, tá certo? Então isso aqui tá errado. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias se o indiciado tiver sido preso e 90 dias sendo solto, vedada a renovação. É errado também, porque você viu comigo que de fato o prazo é 30 se tiver preso e 90 se estiver solto, mas pode ter duplicidade? Pode, tá? O juiz ele pode duplicar, então pode ter 30 mais 30 e 90 mais 90, perfeito? D. O perito que subscreveu o laudo de constatação ficará impedido de participar do laudo definitivo. Negativo, foi o que eu disse para você. O fato dele participar do laudo de constatação, que é aquele laudo preliminar, não impede que ele participe do definitivo, não. Tá certo? Vamos avançando. Questão número 3. Pietro é promotor de justiça substituto e durante a jornada recebe relatório policial em que narra fato envolvendo o sujeito preso em flagrante portando consigo meio quilo de maconha. Pietro fica em dúvida se pode oferecer acordo de não persecução penal, que é o ANPP, que você vai encontrar lá no Código de Processo Penal, figura nova incluída pelo pacote de crime, né? Aí ele ficou em dúvida porque se tratava de crime envolvendo circunstância privilegiadora, que diminuía a pena aplicável. Diante disso, considera-se privilegiado o tráfico de drogas desde que tenha o quê? Ele quer os requisitos. Requisitos que você sabe que são 4, né? Ser primário, bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e não integrar organização criminosa. A. Desde que o agente não seja residente específico. Não, ele não é residente específico, ele tem que ser primário. Se ele tem que ser primário, ele não pode ser residente nem comum nem específico, tá? Nem genérico nem específico. Então aqui já tá errado. Desde que o agente para o seu consumo pessoal, eu falei de consumo pessoal no tráfico privilegiado, é tráfico, não é consumo pessoal. Tráfico é tráfico, consumo pessoal é consumo pessoal, não tem nada a ver. Desde que o agente colabore voluntariamente, falei de colaboração, não. Primário, bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e não integre ao crime, tem nada a ver. Desde que o agente seja primário, bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, nem integra a organização criminosa. Gabarito, letra D de Deus. E desde que o agente seja primário, possua atividade lícita. Não falei de atividade lícita. Primário, bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, nem integra a organização criminosa. E isso aqui é requisito cumulativo. Perfeito, minha bênção. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem não. Só isso mesmo, né? 1 hora de aula. Nunca dei 1 hora de aula aqui no YouTube, né? Eu cortava em 2, mas como eu tô sem tempo, então tô dando logo tudo, tá? Como eu disse pra você, não é uma aula completa, eu não tenho como trazer aqui uma aula todinha pra você. Até porque se eu fizer isso, é porque quando eu quiser vender um curso, você não vai querer comprar, né? Tô brincando, tá? Mas é porque realmente fica inviável e eu não posso prometer pra você uma série de vídeos porque talvez eu não possa cumprir, beleza? Obrigada pela sua presença e pela paciência até aqui. Se você ainda não deixou o seu like, por favor, deixa o like aí embaixo. Compartilha esse vídeo com a quantidade de pessoas aí que você quer que seja aprovada. Te inscreve aqui no meu canal, não custa nada tu fazer isso, né? Desculpa pela voz, desculpa pela tosse. Em alguns momentos, desculpa pela garganta, tá bem inflamada mesmo. Mas é porque é isso, né? Vai dar tudo certo, tá bom? Obrigada, estamos juntos. Até a próxima. Se precisar de mim, você já sabe que você me encontra no @profaclismanialves. Se tiver algum pedido, você pode deixar aí nos comentários, que apesar de eu não estar respondendo por falta de tempo, eu acompanho, tá bom? Beijo. Tamo junto. Até a próxima.